A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Privilégio mais uma vez estar aqui falando do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós temos feito nossos devocionais, no Evangelho escrito por Marcos. Então hoje nós vamos ver Marcos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado e em ti me comprazo. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto, onde permaneceu ali 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém, irmãos? Eis a palavra do Senhor para nós. Nós vimos no último vídeo que, se você ainda não viu, entre aí no canal no YouTube, você vai ver aí uma playlist com devocionais do Evangelho de Marcos. Então nós vimos que Marcos fala da boa notícia, o princípio do Evangelho, e essa boa notícia é Jesus Cristo, Ele é a melhor notícia, Ele é a mensagem, Ele é o Messias, o Filho de Deus. Então, meus amados, hoje nós vimos que a palavra de Deus começa para nós, falando que naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Aí, lá no último vídeo, nós vimos que o batismo de João Batista, ele era para confissão, para arrependimento, para remissão de pecados. Mas se Jesus, sendo Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por que ele precisaria ser batizado? Jesus não precisava ser batizado, meu querido, minha querida. Ele não precisaria. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Mateus, no capítulo 3, no versículo 15, que ele foi batizado para se cumprir toda a justiça. Ele veio, meus amados, encarnou, viveu a nossa vida e se identificou comigo e com você, exceto no nosso pecado. Então ele se identificou conosco, exceto no pecado, porque Cristo nunca pecou. Aí a palavra de Deus diz que logo, imediatamente, e essas são palavras que Marcos gosta de usar porque ele fala do evangelho de ação que ele está escrevendo para os romanos. Então fala que logo, imediatamente, ao sair da água, viu-se os céus se abrirem, se rasgarem e o Espírito Santo descer sobre Jesus como uma pomba. Essa é a demonstração visível e clara do Espírito Santo descendo sobre Jesus, para mostrar que ele era o Messias tão aguardado, lá de Gênesis 3, no versículo 15, que fala que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O tão aguardado, o Senhor, ele agora está ali diante de João Batista, e o Espírito Santo desce sobre ele. E a palavra de Deus nos fala, que nos mostra que Jesus, o tempo todo, ele vai agir com autoridade e poder deste Espírito Santo. Suas palavras, ações, tudo vai demonstrar o poder de Jesus. Então nós vimos que depois que ele foi batizado, que ele saiu das águas, os céus se rasgaram, a palavra de Deus novamente nos fala que ele foi imediatamente levado ao deserto, onde ele fica ali 40 dias, e os outros evangelhos vão nos falar que ele fica 40 noites também, ali sendo tentado por Satanás. Meus amados, o deserto é um lugar de trevas, é um lugar de solidão, é um lugar de tristeza, é um lugar de maldição, bem diferente e muito distante do paraíso, onde lá no paraíso o primeiro Adão, ele foi tentado também por este Satanás, e lá Adão tinha tudo à sua disposição. Ele tinha tudo ali para servi-lo. A natureza, os animais, tudo à sua disposição.
tudo favorável a ele, mas ainda assim ele caiu, ele transgrediu a lei de Deus, e ele quebrou uma ordem dada por Deus, uma única ordem que Deus falou para ele não fazer, ele comeu do fruto daquela árvore. Agora não, meus amados, Jesus está num lugar hostil, um lugar que a palavra de Deus fala que ele estava rodeado por feras e bestas selvagens, e ele foi igualmente tentado por Satanás, mas Jesus não foi subjugado por essas tentações de Satanás. Pelo contrário, Satanás tentou ali tentar Jesus em 3 áreas, na área física, na espiritual e na área social. Satanás pediu que ele transformasse pedra em pão, pediu que ele se jogasse do alto do templo, porque a palavra de Deus diz que os anjos o segurariam. Satanás pediu que ele se prostrasse diante dele e o adorasse, que ele daria todos os reinos do mundo para Jesus. Isso tudo para desviar Jesus do seu propósito, que era a cruz do Calvário, para morrer no meu e no seu lugar. Mas Jesus usou a palavra de Deus dentro do seu contexto, essa palavra que cura, que liberta, que santifica, essa palavra que é santa, que é inerrante, é infalível. E Jesus usa a palavra de Deus contra Satanás, e Satanás não teve sucesso. Qual que é a grande mensagem para nós nesse dia? Que assim como Jesus foi tentado por Satanás, eu e você também podemos ser tentados por Satanás em algum momento, mas a palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados. Nós precisamos estar diante do Espírito Santo de Deus, diante de Deus, para resistir às tentações do inimigo. Muitas coisas nesse mundo que aparentemente são belas, mas estão aí para tentar te distrair, te tirar do foco, te tirar do caminho que é Cristo Jesus. Então, meu querido, fica atento a isso. Você só vai conseguir resistir às tentações de Satanás se você estiver firme na presença do Senhor. Não desanime, não desista. Jesus Cristo falou para mim e para você: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, meu querido, ore diariamente ao Senhor. Não se permita sair de casa ou voltar para a sua casa, no seu caminhar, no seu trabalho, onde você estiver. Não perca a oportunidade de orar ao Senhor, de colocar sua vida diante do Senhor e pedir Ele que te capacite, te fortaleça, te dê a paz que excede todo entendimento, e que Satanás não possa te subjugar, não possa te vencer com as suas tentações, que são normalmente coisas belas para o mundo. Não deixe isso, meu querido. Jesus, ele deve ser o nosso grande exemplo no dia da angústia, nas tentações. Ele deve ser o seu referencial. Nós temos que lembrar que ele foi tentado, assim como eu e você. E ele pode nos entender. E ele vai nos socorrer. Amém, meu querido? Então nós temos uma gloriosa promessa em relação às tentações. Está aí na palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, Todo-Poderoso, Ele é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém, meu amado? Que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Que você possa buscar ao Senhor enquanto ainda pode achar. Que o seu andar pelo caminho, o seu sentar, o seu levantar, o seu deitar, ao se alimentar, ao trabalhar, Deus seja a prioridade da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.